Ótimo, estamos online. Salve, salve galera! Boa noite para quem já estiver aí esperando pela gente, começando a acompanhar esse debate aqui conosco. E para quem for assistir mais tarde, no seu momento de descanso, de lazer, seja o horário que for, só tenho a lhe dizer bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá valendo qualquer um deles. Desde já agradeço por você estar gastando o seu tempinho para acompanhar-nos aqui neste RPG em Debate, que é um quadro aqui no canal em que trago convidados para fazer um debate bem bacana sobre os mais variados temas em torno do RPG. E o tema de hoje que nós iremos debater é o quanto a literatura fantástica influencia o RPG. E aí, trouxe um trio parada dura. Essa expressão me denuncia, caramba. Mas trouxe um trio parada dura para ajudar nos comentários em torno desse tema. E vou, neste momento, apresentá-los. Vamos lá. Desde já eu digo que 2 deles foram bastante econômicos nas suas descrições, mas a terceira resolveu fazer logo uma exposição já de assunto. Mas vamos lá. O primeiro é Diego Clautal, é doutor em Ciências da Religião e autor do livro Metafísica da Subcriação, a filosofia do mito em J.R.R. Tolkien. Diego, diga um oi pra galera. Salve pessoal, boa noite a todos. Ela ensina Lumen Omentielvo, que uma estrela brilhe na hora do nosso encontro. Fico feliz aqui de estar com meu amigo de décadas, das priscas eras, antes da globalização, ou no meio da globalização, meu amigo Rodrigo Hagabashi, meu conterrâneo, conhecendo os colegas também agora, e espero que a gente tenha um bom papo durante essa noite. Show! Vamos ao próximo. Ele se chama Wilson Júnior, é escritor, professor de escrita e editor da revista Escambanáutica. Wilson, diga oi pra galera. Boa noite, pessoal. Espero poder contribuir aqui de alguma forma com esse bate-papo, que é uma coisa que me interessa bastante, né? Faz parte bastante da minha formação como leitor e como escritor, né? Então, estamos aí. Show. E vamos a Beatriz Lira. Ela tem 20 anos de idade, é natural de São Paulo, capital, mas mora atualmente em Piracicaba, não morre de vergonha ali. Eu leio tudo que o pessoal me manda, viu? Trabalha na área do departamento financeiro, joga RPG desde os 12 anos de idade, porém está bem mais participativa após ter completado 18 anos de idade. Não tem muito tempo como narradora, chegando a mestrar umas 5 sessões com amigos quando era mais nova, mas se diverte mais sendo jogadora, apesar da ideia de mestrar jogos de terror e mistério lhe fascinar. Está tendo muito mais contato com RPGs recentemente graças ao canal da Orgum RPG, Viva Orgum RPG, que participa durante a semana na companhia do Fábio Escritor, Lucas Malk do RB para Todos, Luiz do Café Literário e muitos outros que compõem a família Orgum. Os seus jogos preferidos são Chamado de Cthulhu, ou do Chuchuco, ou Clayton também, se preferirem, Ligeia e Muito Abaixo do Oceano. Tem um projeto de RPG que um dia irá lançar em parceria com Lucas Malk. Um RPG com aspectos de terror e horror, para que os jogadores se sintam como se estivessem perdendo sanidade e revivendo as atrocidades do filme e jogo Silent Hill. Agora, enfim, Lira, diga oi pra galera. Oi, galera. Gente, eu vou matar um monte. Tem problema, Ele disse, não, tem que colocar, você tem que responder, você tem que fazer a sua mini build tudo certinho, coloca bem juntinho, escreve bastante. Beleza, eu escrevo bastante, eu vou matar ele. Não, olha, eu tenho que amenizar também. Os meninos é que escreveram bem pouco. Nossa. Mas vamos lá. Eu conversei com um amigo um tempo desse, né, que um dos editores da Escambanáutica, que ele vai sair numa revista de literatura, que é a Midas,
E aí ele mandou uma mini bio também dessa, assim, de 2 linhas, aí todo mundo tava lá, né? Um post bonito, com textão, e o dele era 2 linhas. Aí é o mal, não, o pessoal não gosta de se apresentar muito, não. Gosta de deixar pra durante a conversa revelar. Com certeza, com certeza. Mas vamos começar aqui o nosso RPG em debate. Inicialmente, explico como é que funcionará. Aqui, galera, eu faço 3 perguntas que elas funcionam como norteadoras do nosso debate. A gente pode flutuar à vontade em torno da pergunta. E ao mesmo tempo, vocês que estão aí no chat podem mandar comentários ou até perguntas que eu vou pensar e trazer aqui para nós também flutuarmos em torno dele. E vamos então às perguntas. A primeira pergunta, galera, é a seguinte: como é a sua relação entre a literatura fantástica e o RPG? E o primeiro para começar falando é o Diego. Bem, acho que como grande parte da minha geração, que começou a jogar nos anos 90, quer dizer, logo depois da geração Xerox, né, aquela geração que importava os livros e tal, eu comecei a jogar por causa da literatura fantástica. Quer dizer, eu lembro quando eu era criança, gostava muito de ler o Monteiro Lobato, e aí eu lembro muito da relação dos 12 Trabalhos de Hércules, que é a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo com o Hércules, né? E isso me interessou muito sobre essa coisa dos mitos, e toda o Minotauro, né? Que tinha a Anastácia que ganhava o Minotauro porque ela fazia biscoito pro Minotauro, ela encantava o Minotauro por causa dos biscoitos. Então tinha uma coisa assim muito... quando criança, né? Via isso. Tinha os aventuras fantásticas, que era aquele livrinho, né? Dos livros-jogos ainda, que você lia individualmente. Assim, se você quiser fazer isso, vá para a página tal. Se você quiser fazer isso, vá para a página tal. E aí tinha a série Vagalume também, que era uma série brasileira que tinha as aventuras de Xisto, né, que era aquelas aventuras do Cavaleiro, que era também brasileiro e tal. Então, isso tudo era o background que eu tinha de leitura, né, lá com meus 10, 11, 12 anos. E aí, quando eu tinha 11 anos, eu conheci, né, o jogo mesmo, o Dungeoneer, que era Aventuras Fantásticas que não tinha alternativa. Você jogava com mestre e tal. E aí, quando eu tinha 11 anos, eu comecei a jogar, movido também por esse background. Quer dizer, o que me levou a jogar RPG foi a literatura fantástica, né? Então, essa é a relação. Perfeito. Wilson, sua vez. Eu acho que eu posso falar que minha relação com a literatura fantástica é posterior ao RPG. Eu acho que eu tenho uma relação anterior com o RPG do que com a literatura fantástica. Porque a minha relação com o RPG ela vai começar ali no fim dos anos 90 com Pokémon, né? Então aí eu vou conhecer a Dragão Brasil, né? Eu vou conhecer a revista Dragão Brasil, né? A partir desses amigos que começaram a fazer adaptações de RPG de Pokémon e a partir da Dragão Brasil é que de fato a literatura fantástica vai você obviamente quando entra ali você vai começar a pegar essas referências, né? Então nesses anos seguintes ali do início dos anos 2000 eu fui conhecer Senhor dos Anéis, fui conhecer Harry Potter, né? Eu sou uma criança que cresceu com Harry Potter, né? Eu tenho 33 anos e eu sou ali a geração que tinha a idade, né? Na época que os livros saíram. E aí, a partir do conhecer o mundo de Tormenta, né? A partir da própria Dragão Brasil. Então, a minha relação com a literatura fantástica, ela se dá posterior. É quase como se fosse simultâneo, né? Mas se eu for parar para pensar mesmo, eu tenho um contato primeiro com RPG para depois mergulhar de fato no universo fantástico. Aí, obviamente, a gente vai passar pelos filmes de horror, né, que são adaptados de clássicos da literatura, né, as próprias adaptações de Senhor dos Anéis vêm ali e explodem, né, para todo mundo. Então, eu sou ali um produto bem dessa época. Né? Acredito que vocês são um pouquinho anterior à minha geração. E aí eu acho que até para mim já pega um pouco mais fácil, assim, né? Já pega a internet, então tudo já fica mais acessível, os sites, né? Então é bem esse casamento, assim. Olha, eu quero me defender dizendo que eu não sou tão antigo assim, viu? Só um pouquinho anterior, só um pouquinho. Só um tiquinho, tá? Beleza. Lira, por favor. Eu acho que eu sou que nem
Ah, esqueci seu nome de novo. O Diego ou o O Wilson? Diego, eu sou que nem o Diego. Eu conheci primeiro a literatura fantástica desde pequenininha. Minha mãe me incentivava a ler muito. E só depois que eu fui conhecer o RPG. Acho que um dos primeiros livros que eu li foi o do Tarzan e depois foi Coração de Tinta. E, tipo, já eram livros que não tinham figura nenhuma, era só escrita. Acho que bem pequenininha que eu peguei pra ler foi o Corcunda de Notre Dame, que minha irmã ela roubou da biblioteca pra mim. E a gente foi ficando, aí na hora de devolver, ela fingiu que devolveu, colocou outro livro e levou o Corcunda de Notre Dame pra casa. E eu sou completamente apaixonada por literatura fantástica. No meu quarto só tem livro. Eu tenho livro lá em cima da minha cama, livro na cabeceira, livro perto da porta, livro em cima da mesa, no armário, em tudo quanto que é lugar tem livro meu. E eu vou lendo, tipo, é um filme que passa na minha cabeça. Aí eu penso, nossa, mas poderia mudar tal coisa, eu vou lá e escrevo alguma coisa que poderia mudar no livro, aí eu já crio uma outra história a partir disso e eu acho maravilhoso. A minha vida é essa. Show. Meninos, eu vou expandir um pouco mais essa nossa primeira pergunta, que foi uma pergunta que eu fiz para Lira mais cedo durante o giro da semana RPG. É uma brincadeira que eu faço, viu? Eu posso estar falando uma merda, vocês podem me corrigir dessa merda que eu vou perguntar para vocês. Quem é que veio primeiro? O ovo ou a galinha? No caso, quem veio primeiro? A literatura ou a interpretação / representação de personagens? Diego. Essa é uma pergunta do ovo e da galinha mesmo, né? Porque, na verdade, o Tolkien, por exemplo, né, uma coisa que ele tem um ensaio, e ele diz que, na verdade, essas coisas são coivas. A capacidade da gente perceber a realidade e a capacidade de inventar, e seja a invenção pela pura gráfica, né, pela estrutura de linguagem escrita, ou como uma liturgia, como uma representação teatral, cênica, elas são juntas, porque a partir do momento que a gente percebe as coisas como elas são, a gente percebe que elas são elas podem ser decompostas. Então, quando eu vejo a grama verde, eu sei que ela é uma grama e ela é verde. E uma vez que eu consigo fazer essa alteração, essa separação, eu posso, por exemplo, imaginar uma grama dourada, uma grama de ouro. Porque eu sei que a característica verde, ela não está necessariamente ligada à grama. Eu posso imaginar a grama de outra cor. E da mesma maneira, quer dizer, a partir do momento que eu consigo ver que existe um pássaro, eu posso imaginar um homem voando. E eu posso imaginar que eu sou esse homem e no ritual religioso me mostrar como um deus. O sacerdote se apresenta e conta os mitos tribais, os mitos antigos, como se fosse esse deus. Então ele faz instrumentos cênicos para fazer essa estrutura. Então a origem da língua, a origem do pensamento e a origem da criatividade estão juntos. Esse é o mistério que nos separa dos animais, dos outros animais, né? Quer dizer, essa estrutura básica da abstração, que é também a capacidade de produzir mito. E essa produção mítica, e aí também está ligada à própria tecnologia, porque aí eu consigo imaginar como transportar essas coisas, né? O fogo, como voa, né? Como é que eu faço uma produção rural, né, com outra grama, quer dizer, eu consigo especular como mudar a natureza. Então essas coisas estão juntas. Eu acho que, do ponto de vista artístico, recortando, né, a tua pergunta, eu acho que do ponto de vista artístico, a gente tem que se perguntar antes de o que é literatura. Qual é a primeira? A capacidade de escrever ou contar uma história. E a capacidade de interpretar, como a gente percebe a realidade. Porque a boa literatura, isso é uma visão do Tolkien, né? A boa literatura ela tem a ver com uma contemplação da realidade. Né? E a partir da contemplação da realidade eu consigo transcender essa realidade, criar em cima dessa realidade, subverter essa realidade, né? Seja pela linguagem escrita, seja pela minha atuação. Né? Então, todas as duas expressões, tanto a expressão literária quanto a expressão cênica, elas são o resultado da nossa inteligência, da capacidade da gente se relacionar com o mundo e tentar ver que o mundo não é suficiente, que a gente pode contribuir esse mundo, fazendo alguma coisa nova, alguma coisa que não está, no primeiro momento, dado, mas que a gente pode contribuir também a partir do que nos é dado. Né? Perfeito. Wilson, suas contribuições.
Cara, eu não discordo, acho perfeita a posição do Diego. Obviamente, se você for formalmente analisar, né, as peças de teatro, o ato de se atuar, esses jogos de atuação, eles são anteriores à escrita, né? Provavelmente nas sociedades mais primitivas da humanidade, sem necessariamente haver a formalização de um escrito, né? E a partir do ponto da formalização de um escrito, o surgimento de uma literatura, né, de uma literatura narrada, que não vai ser ali ou códigos de leis, ou metodologias, ou ritos religiosos, mas o ato de se criar a história pelo ato de se ficcionalizar, né, seja por fins educacionais ou qualquer outro, vai ser posterior, né, quando a gente analisa aí o histórico do desenvolvimento da humanidade. Né, mas a sua pergunta também é capciosa, no sentido de que atuação por si só não é RPG, né? O RPG, ele é uma gamificação, né? O ato de se transformar a atuação em uma narrativa, né? E ele tem um outro fator que normalmente as narrativas atuadas, elas já estão previamente escritas, né? E o RPG, ele nos permite criar a história. A história está sendo criada por nós jogadores no ato do jogo, né? Então, se você não quiser escapar aí nessa brincadeira de puxar só para atuação e pensar no jogo, obviamente a literatura ela é anterior ao RPG como nós conhecemos, né? Apesar de que o RPG, né, como ele é formalmente fundado nos anos 70, tem outros, digamos assim, jogos de interpretação de personagem que são anteriores, né? Jogos do próprio teatro, né? O próprio teatro vai ter nas suas experimentações modalidades que não necessariamente são ali aquele roteirinho formal, que todo mundo decora as falas, que, obviamente, né, puxando um pouco a semântica, você pode enquadrar, né, como uma compreensão de um jogo de interpretação, né. Mas é uma pergunta capciosa essa. Eu assumo, foi mesmo. Lira, sua vez. Eu mantenho o que eu disse mais cedo. Eu acho que a escrita, na verdade que a escrita e a interpretação, elas vieram simultâneas, mas a escrita veio primeiro. Porque é aquela coisa lá dos homens das cavernas. Eles saíam, caçavam, matavam, não sei, dinossauro, bisão, eles matavam a caça deles lá e traziam para casa. E aí eles tentavam comunicar uns com os outros o que eles tinham feito no dia deles, o que tinha acontecido. Aí, além deles pegarem, fazerem os gestos, os sons, eles deixavam marcados na caverna. Então eles faziam desenhos que eles não conseguiam representar com sons e com gestos, eles representavam na escrita, no desenho da caverna. Perfeito. Bom, não há, por enquanto, comentários, mas daqui a pouco vai pipocar aqui o pessoal meio que fica meio que com vergonha. Com certeza sai alguma coisa. Vamos então à segunda pergunta, que é a seguinte. Quais RPGs, agora que a gente vai fazer um divisor de águas, quais RPGs exploram bem a literatura fantástica? Ou vice-versa? Dessa vez convido o Wilson para começar. Eu acho que pensando, né, no RPG moderno, né, esse RPG que surge dos anos 70 para cá, ele é indissociável da literatura, assim. Apesar de que há uma forte ligação entre o RPG e os jogos de guerra, né, os jogos de miniatura, os RPGs, antes de se tornar esse jogo de interpretação, ele surge ali como, digamos assim, um aprofundamento de regras de jogos de miniatura, né, de jogos de guerra, de jogos de tabuleiro, que eram bem comuns na Europa e nos Estados Unidos, nos anos 70, nos anos 60 até. Mas mesmo esses jogos que muitas vezes eram simuladores de batalhas reais, da década de 50 para frente, eles começam a fazer adaptações de obras fantásticas, né? A gente tem, se a gente for pegar ali, na primeira metade do século XX, a gente vai ter uma grande ascensão da literatura fantástica, né? A gente tem já isso no século XVIII, até no século XVII, porém no começo do século XX a gente vai ter, por exemplo, nos Estados Unidos, que é esse grande berço do RPG, a difusão das revistas literárias, né, como a Amazing Stories. Então, o jovem norte-americano, ele crescia lendo essas histórias de espada e feitiçaria, esses épicos. O próprio Senhor dos Anéis é lançado ali, né, meados da década de 40, fim da década de 40, né, nos anos 50, e vai ser essa obra que vai ganhar muito espaço e que, por exemplo, vai ganhar uma adaptação desses jogos de guerra no fim dos anos 70,
né? Então é muito difícil desassociar, né? Se você for olhar se você pegar qualquer livro desse de RPG e você for olhar a bibliografia deles, tem ali citado, né, discriminadas as obras que inspiram, né? No D&D você obviamente vai ter uma influência muito forte dessas obras do Fantástico, autores como o Tolkien, mas não exclusivamente. O Robert E. Howard talvez seja uma influência até mais forte que o Tolkien, né, por conta da carga de batalhas de época, né? E esses quadrinhos similares, né? Obviamente, quando você tem um grande ator e uma grande obra, vários, digamos assim, filhotes dessas obras surgem. E se você pegar num universo de mercado editorial como o norte-americano, que sempre teve essas obras baratas de distribuição, de contos, de pequenas novelas que circulavam em formato de folhetim ou de revistas, as pessoas tinham muito acesso, né, a esse tipo de narrativa. Não só do fantástico, mas também do horror, né, da ficção científica, vai estar muito forte. E se você pega quando surge o RPG, que é ali pós a ida do Homem à Lua, então toda essa coisa, né, do fantástico estava... E quando eu digo fantástico, não apenas a fantasia medieval, né, porque o fantástico ele é esse guarda-chuva que tem a fantasia essa de magia, né, e tem a ficção científica e tem o horror, né. Hoje em dia, até na literatura, a gente opta por chamar de ficção especulativa, né, porque o fantástico ele ficou tão empregado com essa carga de pensar em elfos e anões, né, o fantástico medieval, que o termo ficção especulativa ele é melhor utilizado para definir esse gênero do fantástico como um todo. Né. Então, se você pega, por exemplo, o Mundo das Trevas, né, que é um dos cenários aqui que eu acredito, por favor, que pela nossa conversa prévia, eu preferi que marcou bastante, eu percebi que marcou bastante aqui os participantes. Se você vai lá, abrir a bibliografia deles, é basicamente literatura e cinema, né? É literatura e narrativas do cinema. Você vai ter Bram Stoker, você vai ter Bala de Prata, você vai ter os livros do Stephen King, né? Porque é um RPG ali do fim dos anos 80, início dos anos 90. Então você vai ter muita literatura do Stephen King, os monstros clássicos, né, o lobisomem, a múmia, o vampiro, vão aparecer ali, as obras da Anne Rice como uma base muito sólida, né? Então, no fim das contas, o que a gente entende por RPG hoje em dia é diretamente um diálogo, né, que existe entre o jogo, né, o ato de se jogar, e a literatura. Eu não consigo nem imaginá-lo separadamente. Assim. Perfeito. Lira, por favor. Cara, eu acho que os RPGs que mais se encaixam, assim, que mais se baseiam em literatura são esses mesmos que tem uma pegada medieval. Mas, tipo assim, uns que me conquistam são os que não pegam tanto a parte medieval, mas pegam coisas novas. Uns dias atrás a gente jogou muito Abaixo do Oceano. E é um RPG baseado nas histórias do Júlio Verne, que são 20 mil léguas abaixo... 20 mil léguas submarinas, 80 dias, Volta ao Mundo em 80 dias. E são, tipo assim, foram vários aspectos que ele foi pegando desses livros do Júlio Verne e foi colocando no RPG dele, que eu achei demais. E não é uma coisa puxada pro medieval, é uma coisa puxada só pra... marítima. Teve o Canturoso, que pegou a história nordestina, a história do Nordeste, vai de 1900 e alguma coisa, e transformou numa história de terror. Então, tipo assim, os cangaceiros, eles não eram só cangaceiros que iam, matavam todo mundo. Não, por onde eles passavam tinha confusão, eles passando sozinhos sem fazer nada. Era criança gritando, mulher chorando, leite que coalhava, e cavalo correndo de um lado pro outro para bater a cabeça na parede, que eles tinham sido beijados pelo cão ali. Na história era isso. E foi uma pegada também muito legal que eu gostei. Então, eu acho que essa parte da literatura fantástica, quando ela foge um pouco da parte medieval, ela fica muito mais interessante. Quando tem também essa visão futurista, sabe, de um mundo completamente automatizado, o Tron, o legado, seria muito da hora ter um RPG, mas não sei, é tanta ideia que vai se embaralhando na minha cabeça, eu não consigo expressar. Beleza, Diegão. Se eu pensar no RPG inspirado numa literatura fantástica,
qual seria o melhor ou qual é o mais expressivo, acho que do ponto de vista numérico e de paixão, sem dúvida alguma, é o D&D, né? Forgotten Realms. Eu acho que também o Dragonlance, o Greyhawk, todos eles, né? Que de alguma forma derivaram ali também do D&D. Que a Caverna do Dragão, né? O Dungeons and Dragons, o desenho que foi feito, quer dizer, isso se tornou meio o paradigma. Os Halflings se chamam Halflings porque não puderam se chamar Hobbits, né? Tem essa lenda, né, que se conta. Então, quer dizer, é claro que ali, quer dizer, tem a ver com uma questão importante no surgimento dos anos 70, que é uma forma de digerir a cultura pop. Quer dizer, nós estamos num ambiente pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, com um otimismo de reconstrução do mundo. Tipo, todo mundo entende. O que é o mal, a nossa estrutura civilizatória é isso. E esse ambiente muito otimista, embora seja um estímulo, ainda tem a sombra da Guerra Fria. Quer dizer, um grande mal pode surgir, né? A invasão comunista, né? Aquela coisa toda. Então você tem assim, a União Soviética, então você tem a bomba atômica, então você tem um grande mal, pode vir de novo. O mal só está adormecido, mas ele pode aparecer de uma hora para outra. Então, embora nós tenhamos derrotado o mal, ele está sempre presente. E a maneira desse ambiente cultural, ao mesmo tempo com a televisão explodindo, com as meios de comunicação explodindo, os filmes, a indústria cinematográfica, Hollywood bombando, quer dizer, você tem um ambiente de otimismo, mas ao mesmo tempo uma tensão, né, escondida ali, e ao mesmo tempo uma produção audiovisual muito forte, né, e uma produção, um aumento de letramento das pessoas, de leitura. Então, o que acontece aí? Você tem um processo de gestão. As pessoas começam a conversar sobre as coisas que a gente está fazendo aqui, né? As pessoas começaram a se reunir em clubes e fazer. E, junto com essa questão da recepção dos produtos culturais, você também tinha práticas de jogos. Xadrez, os wargames, jogos de tabuleiro. Quer dizer, você tinha uma prática. E aí você tinha, pela primeira vez, uma massiva exposição de um público jovem e adulto, jovem adulto, e ao mesmo tempo com capacidade e tempo de produzir essas coisas. Então o RPG, acho que, como eu disse, o D&D é o principal, né, e ele é resultado de uma tratativa da literatura que entra na indústria cultural, né, que é uma maneira de pensar a literatura que não é aquela contemplação, aqueles clubes literários. Eu vou fazer fanfics, né? E vou fazer comentários, vou ler para o outro que eu escrevi sobre aquilo acadêmico. Não. É a galera da TV, entendeu? Já é outro tempo de interação, já é outro tempo de gestão, vamos se divertir, a ideia da indústria do entretenimento. A RPG surge no coração da indústria do entretenimento. Né? E ele é justamente essa forma de, ao mesmo tempo, um jogo e ao mesmo tempo uma forma de digerir essas questões da indústria cultural. Então eu acho que é fantástica medieval mesmo. Porque isso faz parte da cultura do Ocidente, né? Quer dizer, do Rei Arthur, né? Quer dizer, das canções de Rolando, né? Quer dizer, está no coração. A discussão da guerra justa. RPG tem que ter porrada. Por que tem que ter porrada? Porque eu tenho que lutar pelo que é justo. Ou pelo lutar pelo que me interessa. Bem que numa estrutura cética nihilista, o justo é o meu próprio interesse. Então pronto, quer dizer, de alguma forma, essas questões que estão no coração da cultura, né, que gerou a indústria cultural, que gerou o RPG, vão se desdobrando em todos os níveis. Eu concordo que a questão da ficção científica gerou RPGs maravilhosos, a questão regionalista depois, os próprios mitos. Isso tudo começa a abrir os braços, como a própria indústria cultural vai absorvendo todas essas coisas e fazendo produtos culturais dessas coisas, e o RPG vai acompanhando. O RPG só não cresceu mais porque veio os computadores. Veio os jogos de computador. E aí você tem, de fato, uma substituição. Né? Uma substituição em termos de massa. Claro que tem os apaixonados como nós que ainda pensam sobre isso, né? Mas enquanto massa, enquanto fenômeno de indústria cultural de massa,
o videogame e os jogos de PC, enfim, substituíram. Né? Mas, naquele período ali, sem dúvida, até hoje, né, eu acho que ficou com uma estrutura mítica, esse elemento medieval, né, como paradigma, e eu acho que o D&D é o que mais conseguiu condensar isso. Até o nosso glorioso Tagmar ou Danganir não chegaram a ter a abrangência que o D&D teve. O próprio D&D ele acaba fazendo um movimento reverso, né, de produzir muita literatura fantástica. Então, tipo, nos anos 70 para frente, começou a sair os romances e numa quantidade gigantesca. Os romances de Dragonlance, por exemplo, são vários. Assim. Então, é interessante que ele é influenciado pela literatura fantástica, num primeiro momento, como uma base criadora, e ele depois passa a produzir a literatura fantástica a partir desses universos que são construídos. Né? Então, o D&D acabou realmente, ele domina nesse sentido. Né? Mas eu gosto de pensar muito num fator que é os escritores que são formados pelo RPG, né? Porque você vai ter uma geração de autores que nascem no seio do RPG, né? Pessoas que jogavam jogos de tabuleiro, jogos de guerra, posteriormente o RPG, e a partir disso se tornam escritores. Então, a partir dos anos 70, você vai ter uma geração de escritores, especialmente dentro do seio da literatura fantástica, mas não apenas, que são pessoas que estavam ali construindo histórias dentro de um jogo de RPG e pensam, eu não quero esse cara atrapalhando a minha história, não, esse outro jogador aqui. Eu quero fazer a minha história e controlar meus personagens e se torna um escritor para ninguém atrapalhar ele na hora de contar a história. Então é legal esse influxo, né, essa troca. Eu vou aproveitar esse gancho do Wilson para lembrar duas coisas, que primeiro, que houve como ele disse, houve o caminho inverso dos jogos de D&D fomentar produção de literaturas fantásticas. Temos um personagem icônico de Forgotten Realms que ganhou o renome que tem hoje entre o público fã, foi graças à literatura, não foi graças ao jogo, que é o Drizzt, que é o Elfo Negro. A gente conheceu ele através da literatura produzida para Forgotten Realms e não jogando Forgotten Realms. E adiantando, hoje, durante essa semana que passou, a Jambô Editora lançou um livro chamado Contos de Tormenta, que são contos produzidos por fãs para o cenário de Tormenta. Eles, inclusive, vão entregar no livro um mapa de Arton, em que vai estar localizado no mapa aonde esses contos estão ocorrendo, para os leitores olhar para o mapa e dizer, está acontecendo aqui, e servir como um gancho para voltar para o jogo, porque se eles identificarem que está ali no mapa, eles já podem utilizar esse conto como pano de fundo para um jogo de RPG. Então eu achei muito legal essa fala do Wilson de fazer essa puxada para cá. Aí eu vou estender um pouquinho mais, mas antes de eu estender, eu vi a Lira levantar o dedo. Tu queria falar alguma coisa, Lira? Não, era só para fazer uma pergunta para os meninos mesmo. Que, tipo assim, eu não sei se eles compartilham da mesma opinião que a minha. Mas o que vocês acham quando as histórias, quando tipo o RPG ele não tem um tema único, ele tem tipo, são dois universos colidindo juntos? Eu vou pedir pro Wilson começar, depois passo pro Diego. Você pode me dar um exemplo só para eu poder entender mais como é que são esses dois universos colidindo? Então, assim, quando eu entrei no Orgum foi por causa de uma iniciativa que o Carlos teve, que foi chamar um grupo de escritores, falar ali para alguns escritores, eu vou fazer um RPG, vocês estão disponíveis, vocês querem? A gente tompou. Aí ele falou assim, cada um de vocês vai me mandar um conto do personagem, ou o conto favorito de vocês que vocês escreveram. Aí acho que eram 4 ou 5 pessoas. Aí foram 4. Aí foi um conto que era sobre steampunk, que é uma menina que tem um braço mecânico, o mundo dela é humano. Tinha um dragão de 3 cabeças, que o universo dele era completamente diferente. Ele morava em outro planeta, um planeta completamente inventado. Tinha uma quimera que foi criada por uma bruxa, se eu não me engano. E tinha uma elfa. Uma elfa ali do nada, que brotou também na história dela. Ele falou assim, é o seguinte, uma realidade ela está se sobrepondo sobre a outra e vocês estão agora no mesmo universo.
universo que era da personagem de Steampunk, ela tá no mesmo lugar daqui é uma quimera, que tá também no mesmo lugar do dragão de 3 cabeças, que tá também no mesmo lugar da elfa. Tá tudo existindo ao mesmo tempo, você tem que se resolver aí, impedir o apocalipse. E aí? O que vocês acham desses RPGs que, tipo assim, aqui são 4 universos, mas, tipo, que só são 2 universos que colidem. Tipo, o mundo humano com o mundo de vampiro. Um RPG, por exemplo, que eu gosto bastante, que eu acho que a base dele tem bastante dessa coisa de multiverso, é a Tormenta, né? Eu acho que a Tormenta, hoje em dia, se organizou de uma maneira mais sólida como um universo de fantasia medieval, mas quando você lidava com ela lá no D&T, né, no Davies de Tóquio, né, ele era bem essa proposta de meio multiverso, né? Tinha robô gigante, tinha dragão, tinha vampiro, tinha tudo dentro do universo, né? O livro, ele era bem essa, como o nome era Defensores de Tóquio, ele bebia, dessa geração que vai beber muito dos animes, dos tokusatsu japoneses, né? Que chega no Brasil nos anos 90, mas vão ganhar muita força muito mais nos anos 2000, então tinha essa coisa de meio caótica dentro do universo, né? Mas eu vou confessar que hoje em dia eu sou a pessoa que talvez goste das coisas mais, assim, alinhadinhas. Obviamente, narrativas de multiverso são interessantes, que, por sinal, agora vão ficar extremamente popular, porque a proposta da Marvel, né, pro seu universo cinematográfico é multiverso, apesar de isso já ser uma temática super explorada e reexplorada no universo dos quadrinhos. Mas eu vou dizer que eu sou a pessoa que mesmo que haja uma questão dessa de multiverso, talvez eu seja o cara que queira uma coisa mais ordeira, assim, cada coisa na sua caixinha, para eu poder trabalhar e entender a proposta e dialogar. Mas eu acho que o RPG é muito livre nesse sentido, né? Eu acho que talvez a diversão seja a prioridade. Então não sou também essa pessoa assim muito fechada, não. Diego? Olha, eu acho que o crossover, né? A gente falava o crossover Marvel-DC, né? Quer dizer, você tem ali as questões. Eu acho que quem fez isso muito bem nos anos 90 foi a White Wolf. Os vampiros, os lobisomens, né? Os Wraith, os Mage, os Changeling, depois colocaram Múmia. Eu acho que no primeiro momento, eu acho que esse mundo ali dos monstros do século XIX, românticos e tal, que é um pouco essa coisa reeditada para o final do século XX, né? Do século XIX para o final do século XX, e aí do Bram Stoker, da Mary Shelley, né? Quer dizer, as lendas dos lobisomens que são muito antigas, acho que entraram ali na questão do vampiro também, do Bram Stoker, por exemplo, né? O Van Helsing. Então, você tem essa figura do crossover muito bem feita pela White Wolf. Agora, assim, é claro que também uma coisa que eu falei que no quadrinho também foi muito importante, dessa formação do RPG, também os quadrinhos estavam numa época muito forte também, nos anos 60, 70, você teve um novo boom, o Capitão América recuperado nos anos 60, você tem todo o surgimento dos X-Men, quer dizer, também é uma coisa muito forte que também acabou influenciando o RPG. Eu acho que, assim, o RPG, do ponto de vista como jogo, ele é diversão. Assim, ele não tem assim, se você tem amigos, você tem uma intimidade com esses amigos e que você pode deixar a tua imaginação correr solta, é legal. Então, se é legal, tá valendo, assim, não tem muita regra, entendeu? Porque é um jogo, então é um jogo, e aí o jogo tá valendo como jogo, entendeu? E é engraçado, porque conta piada, enfim, né? Tem uma série de questões interessantes ali, né? Eu vejo, por exemplo, não sei se pode falar outros podcasts aqui no ar. Pode sim, pode. Então, eu vejo, por exemplo, a única coisa que eu escuto do Jovem Nerd ainda são os especiais RPG. É a única coisa que eu escuto, certo? E é muito engraçado. Eu escutei isso no início, assim, no final dos anos 2000. Vamos dizer, eu comecei a escutar em 2009, né? E aí agora... Hoje só, né? E eu vejo, assim, eles como pensadores dessa questão da indústria cultural são excelentes, assim, são pessoas muito bem direcionadas e com muita capacidade de transformar em produto a diversão deles. E aí, consequentemente, do jogo de RPG, que já é um produto gravado, vem livros, né? Também você tem esse processo de reversão ali, né? De fazer livros de jogos que eles jogaram, entendeu?
E aí tem uma questão maravilhosa. E como literatura mesmo, né? Não só como RPG, como literatura. Então é maravilhoso. Então, assim, se está divertindo, pode fazer o que quiser. Eu acho que é claro que, do ponto de vista literário, aí nós temos we have a problem, né? Quer dizer, aí nós temos um problema, né? Quer dizer, porque é muito difícil fazer isso. Veja, a questão do multiverso, ela é um efeito cultural, literário, da discussão do gato de Schrödinger. Quer dizer, tá vivo ou tá morto? Tá os dois. Então, quer dizer que se tá os dois, existem dois universos em que um tá vivo e outro tá morto. Então, quer dizer, e por que só dois, né? Por que não pode ter... Quer dizer, o desenvolvimento da teoria da física quântica, né, que gerou essa ideia do multiverso, impacta nas questões especulativas mesmo, né? O nome correto. Quer dizer, como é que eu vou desenvolvendo? E fazer isso, quer dizer, quando o pessoal de humanas começa a entender essas coisas e fala assim, pô, e se, né? Quer dizer, não só a fórmula matemática, né? A fórmula física, que você entende, quando demora, mas o pessoal de humanas consegue entender. Demora, certo? Mas quando ele consegue entender, ele fala assim, pô, legal, e se acontecesse por causa disso, isso, aí vai embora, aí é fácil, né? Aí, porque... Então, essas possibilidades são difíceis de ter numa estrutura. Seja verossímil, né? O Aristóteles, a arte poética, né? Quando ele escreve lá no século IV a.C., ele fala do mito, quer dizer, o que é compor um mito? O que é compor uma fábula? Não só texto, mas um mito narrado mesmo, né? A questão oral. Quando ele diz construir um mito, você precisa ter necessidade de verossimilhança. Ou seja, a necessidade lógica de ter uma coerência mínima interna ao mundo interno, quer dizer, você tem que dizer como é que o teu mundo funciona, e verossimilhança em relação ao mundo externo, quer dizer, o mundo real nos diz mais ou menos como é que a gente imagina os outros mundos. Porque é a única coisa que a gente sabe, né? Quer dizer, é o mundo real. E aí, a partir daí a gente pode se libertar dele, mas a gente parte dele, tem que ter uma verossimilhança. E quando a gente trabalha com multiverso, a verossimilhança se baseia numa teoria física. Então, dominar essa teoria física e especular em cima dessa teoria física. Por isso que os físicos não fazem isso. Porque eles não sabem, muitas vezes, o que significa. Né? Porque eles não sei. Eu sei que a fórmula é assim, certo? Mas eu não sei o que significa. E aí o problema do significado fica para os caras das humanidades que, muitas vezes, erram e fazem coisas legais e fazem coisas toscas. Né? Então, eu acho que a questão aí da necessidade da verossimilhança é a coisa mais difícil. Como eu falei, eu acho que a White Wolf fez isso legal. Quando ela coloca vampiro, lobisomem, e cada um deles construindo, e conseguiu construir de maneira muito interessante a questão da Umbra, por exemplo, que começou com o lobisomem, e que depois foi para o mago, aí depois foi para o sonhar do Changeling, aí tem a Umbra profunda do Wraith. Quer dizer, você começa a construir níveis da realidade, né, de estruturas diversas, como se fosse um grande poliedro, né, de mundos e planos e tal. Eu achei que ficou muito bem feito. Né? Eu acho que a White Wolf mandou muito bem, assim, nessa questão. E aí a gente fazia crossover, né? O lobisomem com o vampiro, com o mago. Com o change, né? Porque o ambiente está mais ou menos estruturado. Né? Eu acho que a grande especulação agora da questão da Marvel, né? Como é que ela vai lidar com isso, né? A Disney é muito competente, né? Quer dizer, e ela respeitou muito a Marvel também nessa questão, então, por enquanto, está sendo um bom casamento. Vamos ver, que vai ser um desafio grande mesmo, né? Vai fazer o que os quadrinhos faz, Diego. Ela vai bagunçar tudo durante uns 5, 10 anos, aí depois rebuta. Finge que não aconteceu. Finge que não aconteceu e começa de novo. Não, pior que já estão lançando um monte de vídeos na internet, de tipo, deles colocando algumas cenas de Loki e colocam as cenas da WandaVision, né? Aí tá acontecendo isso no Loki, enquanto tá acontecendo isso no WandaVision, eles colocam acontecendo ao mesmo tempo. Meu Deus, eu já tô ficando doidinho com essas coisas. Aí agora vai lançar a série E se? Esse E se que eu tenho medo. Meninos, vou ler aqui um comentário do Lucas Malk para meio que bagunçar aqui as nossas ideias. Ele disse o seguinte: a narrativa compartilhada também ajuda bastante ao incentivo que você leu e gostou. Ele está querendo dizer que, geralmente, no RPG clássico, temos o tão somente narrador conduzindo os caminhos da narrativa, cabendo aos jogadores apenas narrar as reações dos seus respectivos personagens.
mas quando nós adentramos na narrativa compartilhada, o sistema que permite isso habilita os jogadores, inclusive, a conduzir a linha da trama. O que vocês acham, aproveitando o comentário do Lucas, o que vocês acham dessa modalidade de jogo de RPG como também estimulador para a produção de literatura fantástica? Wilson. Entrando assim nessa questão de como pegar o RPG e transformar em literatura, eu acho que é um processo muito delicado, assim, porque são duas formas de construir narrativas, porém são formas distintas de construir narrativa. O RPG, a gente tem uma liberdade muito grande quando joga, assim. Não só uma liberdade, como nesse sentido da construção coletiva da história, né? Todo mundo ali é um agente da construção, o narrador, obviamente, faz uma proposta pra gente, mas o coletivo dos jogadores segue ou não segue, ou mesmo a forma que é seguida essa proposta do narrador é um ensaio coletivo. Na literatura é um ensaio individual, né? Ou pelo menos, assim, a não ser que você esteja escrevendo para outra pessoa, mas vamos partir da premissa que você está escrevendo a história sozinho, ele é um ensaio individual. Então, quando eu penso, por exemplo, no RPG, né, formalmente inspirando a literatura, eu fico pensando que os pontos da narrativa, eles devem servir muito mais como uma base de roteiro. Por exemplo, você pega ali os eventos centrais que acontecem na história, talvez algumas falas pontuais dos jogadores, e usa isso como um roteiro de onde você vai poder criar, né, onde você vai construir. Até porque, né, como o próprio Diego falou, né, durante uma partida de RPG as pessoas fazem piada, a gente interrompe, a gente apela muito pro clichê, né? A gente é muito clichê como jogador de RPG, como narrador de RPG, e esse clichê não é necessariamente ruim pro sentido do jogo, né? Porque é aquela forma de você extravasar, né? Você tá ali num jogo de interpretação de personagens, você sempre quis ser aquele guerreiro heróico num momento e dar aquela fala bem clichê que você vai salvar alguém, se sacrificar por um amigo, ou você é um vilão, né? Ou alguém que vai se revelar um traidor. Então, existe uma tendência muito grande da gente repetir personagens que a gente já leu ou assistiu, né, da gente repetir de uma maneira mais direta esses elementos que a gente já conhece. Né? E, obviamente, quando você vai fazer um transporte disso para uma literatura autoral, né, para uma literatura que se propõe a construir algo seu, algo próprio, isso geraria problemas. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa em traduzir o RPG para a linguagem da literatura, né, para a escrita seja de um conto, de um romance, é importante que, se você jogou uma mesa e quer transformar essa mesa numa narrativa, eu iria numa linha de pensar a narrativa como um roteiro, né? Como um guia daquilo que você deve contar, mas aí, obviamente, você vai ter que, né, usar as ferramentas da literatura para contar essa história, que são ferramentas distintas das ferramentas do RPG. Perfeito. Lira? Bom, deixa eu ver. Cara, eu acho. Gente, eles perguntam pra me complicar, mas eu acho bacana. Principalmente, tipo assim, nas histórias, nos livros, muitos escritores acabam tendo algum bloqueio enquanto eles estão fazendo o livro. Ele pode estar no primeiro, no segundo, no 10º livro que ele escreveu. Ele escreveu até o 9º livro, ele escreveu bem. Chega no 10º, que é o último da saga, tem aquela pressão da editora, tem a pressão dos leitores, tem a pressão dos fãs, ele simplesmente trava. Ele não consegue seguir em frente. Aí, às vezes, ele conversando com algum amigo ali, ele desbloqueia a ideia, ou ele pega algum escritor fantasma para conseguir destravar a narrativa dele. E eu acho que, às vezes, tem isso também no RPG, do mestre não saber o que ele vai fazer a seguir. Ele, pô, mas você vai fazer isso? Aí o jogador pega e fala, eu vou. Ele, tá bom, então como é que você faz? Me explica isso, porque eu como mestre, principalmente, tinha vezes que os meus amigos, eles iam fazer uma coisa, eu não entendia nada do que eles estavam tentando fazer. Então descrevam a cena, como vocês estão na cena, e o que acontece no resto. Aí eu deixava eles fazerem tudo até acabar, pelo menos aquele arco, até acabar, eles iam seguindo. Eu só ia falando se podia ou não, se era cabível ou não, se era possível. Então eu acho que sim, a leitura compartilhada, a narrativa compartilhada, ela ajuda bastante.
Antes de eu passar para o Diego, eu devo comentar o seguinte, Lira. O problema é quando o narrador lida com aqueles jogadores que têm o seguinte lema: não dê ideias ao narrador. Pô, os jogadores ficam cochichando entre eles pra gente não sacar o que eles estão falando. Mas realmente. Não, eu já peguei uma campanha que a gente. Tava eu e mais 2 amigos. Eu não lembro, acho que era um D&D também. Só que eles estavam dentro de uma taverna. Eles estavam conversando dentro dessa taverna. E eles começaram a cochichar mesmo entre eles. E eu não ouvi. Aí ele pega e vira assim: mestre, então, eu quero tacar esse copo na atendente. Como assim você quer tacar o copo na atendente? Ele, não, confia, eu vou tacar o copo na atendente. Tá bom. Ele pegou e falou assim: eu viro de costas, jogo o copo pra cima e acerto a atendente. Tem alguma chance dela me notar agora? Pô, mano, você queria só chamar a atenção dela pra passar uma cantada? É isso? É sério que você fez isso? Beleza. Diego, sua vez. Cara, realmente, essa pergunta que o Lucas fez é o próximo passo da grande comunhão que é um jogo de RPG, né? Quer dizer, não só a condução e a proposição dos pontos narrativos pelo mestre aos jogadores, mas também a dança de cadeiras. O jogador assume a condução e ele começa a construir coisas que nem o roteiro inicial estava estabelecido. Isso, assim, é muito difícil de fazer isso se você quer fazer uma coisa coerente, né? Porque as pessoas pensam diferente mesmo. E aí acaba, enfim, é um risco. Se for pela diversão, se for pela coisa legal, é legal, porque aí o cara muda, né? Completamente. O cara só de zoeira pode fazer. O que o narrador inicial começou a construir, o cara que vem depois desmonta tudo, né? Só para tirar um barato com a cara do outro. E aí o outro vem, aí fica uma coisa meio o limite do absurdo, né? Como muitas vezes a gente faz, o mestre propõe uma coisa, a gente fala, vamos detonar a aventura do mestre, vamos fazer uma outra coisa que, sabe, assim, que aí é legal. Se você tem uma proposta de construção narrativa, mesmo assim, uma coisa assim mais solene, né, quer dizer, aí pode ser também interessante, porque, veja, eu gostava do jogo de mago, a gente até joguei com o Haga na pandemia, né, o jogo de mago, da White Wolf, porque o mago chegava num determinado nível que o próprio jogador dizia o que ele ia fazer, porque era tanto poder de plasticidade na realidade, que o cara podia fazer o que ele quisesse, assim, dentro do limite, né, das estruturas. E aí falou, então, agora você narra o que aconteceu. Né? Quer dizer, você me diz o que aconteceu, você faz a magia, e como não é uma estrutura operativa, como dons ou como disciplinas vampíricas, você tem uma estrutura de plasticidade que é muito própria do indivíduo que está fazendo aquele personagem. Eu falo, agora você me diz o que aconteceu. Você me fala o efeito que aconteceu. Você diz como a realidade se comportou, porque você domou a realidade. Agora o ponto narrativo é seu, você me diz o que aconteceu. Né? Então isso era uma coisa interessante no Mago, mas era muito modesto né, a infraestrutura toda, né, da condução do roteiro. Né? Veja, mas essa questão, veja, o Tolkien, por exemplo, voltando para o Tolkien, né, quer dizer, o Tolkien ele tinha um grupo, nos Inklings, lá em Oxford, né, nos anos 30, 40, 50, que eles se reuniam para ler os contos uns para os outros. Eles se reuniam 2 vezes por semana. Quer dizer, quase um grupo de RPG, assim, né? E aí o Tolkien leu o Senhor dos Anéis inteiro para esse povo. O Lewis leu... o Lewis leu as Crônicas de Nárnia. Quer dizer, eles iam uns para os outros, né? E aí eles comentavam, não, isso aqui ficou legal, não, isso aqui ficou uma porcaria, né? Isso aqui não, isso aqui você pode ir por ali, não, mas isso aqui tem uma referência a não sei quem e ficou bacana. Então, eles, querendo ou não, era uma forma de uma prova literária que ele submetia a um grupo de pessoas que eram extremamente eruditas na área e que ele absorvia críticas e recomeçava, ou disse, não, esse cara viajou, não vou continuar assim, porque no final vai ser melhor e tal. Então, quer dizer, acho que como diversão, eu acho que vale muito da pegada do grupo, né? Claro que pode ser um desafio se você quer manter a premissa de coerência. Aquilo que eu falei da necessidade e da verossimilhança que o Aristóteles está falando. Você quer contar uma história com começo, meio e fim? Quer dizer, o ato 1, ato 2, ato 3? Você quer contar essa história? Assim, então você vai precisar da necessidade de verossimilhança. Se você quer tirar um barato para ver até onde o absurdo pode ir,
Também pode, é RPG, né? Você pode fazer isso também, né? Então, acho que depende muito da proposta, né? Da intenção do jogo. Eu acho, assim, do ponto de vista da necessidade da verossimilhança, é muito difícil, né? Mas isso não impede que seja uma coisa divertida ou que se crie estruturas intermediárias ou combinação. Por exemplo, tem grupos que fazem isso, né? O cara, vou jogar um arco de histórias, você como mestre. E o segundo arco de história muda o cara, muda o mestre. Né? E aí o outro cara vai direcionar para onde ele quiser. Mas aí você tem que ter, por exemplo, um background, né? Um pano de fundo comum, os mesmos personagens, as mesmas regras do mundo. Né? O cara pode ter liberdade de operar em cima disso. Vamos criar um multiverso, eu vou criar um outro mundo. É legal também. Aí você entra lá na Caverna do Dragão, você aparece no outro mundo. Mas aí o outro cara que entrar pode falar, agora tem um portal aquático que você vai para um outro mundo. Aí, quer dizer, cada mestre vai jogando num mundo, né? Quer dizer, então não é mais ou menos a mesma coisa. Né? Quer dizer, é como se começasse de novo outro jogo com os mesmos personagens. Né? Então, até que ponto é uma unidade? Né? Até que ponto é uma unidade compósita? Até que ponto é uma composição coletiva? Ou são blocos individuais operando de maneira ajuntada? Assim, como eu falei, é muito difícil essa pergunta porque, por um lado, você tem um processo criativo coletivo, que pode ser muito robusto, como muitas vezes os mitos indígenas, né, os mitos escandinavos, até mesmo os mitos gregos, se diziam que eram composições coletivas, que as pessoas iam construindo junto, pela narrativa oral. E aí o que ficava legal permanecia, o que não ficava legal desaparecia. Quer dizer, então, e aí você tem na história, né, isso é uma das teorias mais importantes da construção mítica do ser humano, né, da construção dos mitos do ser humano. Mas eu acho que essa construção coletiva ela acontece na relação entre mestre e jogador. Né? Eu nem tinha capturado essa coisa de construção coletiva no sentido de ficar mudando o mestre na mesa, né? Porque é uma coisa que acho que todo mundo em algum ponto já tem experimentado, o mestre mudar entre uma campanha e outra, mas é um negócio, como o Tiago falou, né? Gera um ambiente de caos, né? Já é difícil você manter uma coerência de começo, meio e fim com um narrador só, né? Quando você começa a pensar em vários narradores, vira realmente uma ciranda, né? Mas aquele ponto, né? Se a gente retornar para o ponto da diversão, é válido, né? Mas eu acho que, como os jogadores já têm essa agência na construção da história, né? Ele tá ali, ele é um agente, né? Pelo menos assim, tem narradores que obviamente tem um script muito certinho e o jogador meio que vivencia aquele script, né? Muito mais num trilho fechado, né? Mas eu acho que, de modo geral, até o próprio narrador gosta da possibilidade da história se encaminhar para uma outra direção, né? Então, a não ser que você esteja jogando aquelas histórias pré-determinadas, pré-escritas, e mesmo essas histórias pré-escritas, elas costumam ter margens para desenrolares distintos, né? Eu nem tinha pego essa premissa da mudança assim, no questionamento. Eu achei o negócio meio doido. Perfeito, ótimo. Cara, Diga, uma Leira. coisa que eu lembrei enquanto o Diego estava falando é de uma campanha que eu vi. Não é que eu vi, né? Eu vi o cara narrando sobre a campanha, ele contando como foi a campanha. Numa dessas ele tinha falado que ele tinha passado quase 12 horas trabalhando num cenário, ele pegando que era como se fosse dentro de uma pirâmide, né, que tinha várias armadilhas, várias coisas, tinha escaravelho, tinha flechas saindo das paredes, tinha um monte de coisa. E do outro lado da sala, os jogadores estavam aqui, do outro lado da sala tinha um objeto que eles tinham que pegar, um objeto de extrema importância. E ele falou assim, nossa, eu tive muito trabalho para construir essa cena, eu queria ver eles passando por ali, como que ia ser. Aqui no meio desse grupinho de jogadores tinha um mago. Aí o mago pegou e falou assim, mestre, esse objeto tá a que distância da gente? Aí ele, tá não sei, uns 7 metros de distância, porque é tipo um corredor que tem na frente de vocês. Aí o jogador, eu vou usar o meu mago, ele tem mãos mágicas, o poder de mãos mágicas, são 10 metros de distância, né, pra poder usar, e eu quero usar isso. Aí o jogador mesmo falou assim, eu uso mãos mágicas, vou lá, pego e a gente vai embora. E todo o trabalho que ele teve naquela sala em específico não foi tudo, porque os jogadores não foram. Eles contornaram tudo.
Previsibilidades e imprevisibilidades nos jogos de RPG. Narradores que lutem. Beleza. Narradores que lutam. Narradores que lutem. Vamos então à próxima pergunta, que é a seguinte. O que você recomendaria a alguém que deseja escrever um conto ou um romance baseado em suas aventuras de RPG? Tem muito a ver com o que eu perguntei ainda agora, só que aí a gente tira a questão do compartilhado. O objetivo do escritor ali individual, tentando passar para a escrita as suas jogatinas e seus dados, e seus poliedros multifacetados rolados sobre a mesa. E para começar sobre essa pergunta, convido a Lira. Quê? Vou repetir a pergunta. O que você recomendaria a alguém que deseja escrever um conto ou um romance baseado em suas aventuras de RPG? Eu ia recomendar principalmente as aventuras que a Kali tem, que é uma personagem draconiana. Ela é gigante, ela tem 2,20 metros de altura, e o pai dela é o dragão da árvore do mundo. Ele se segura, ele que segura a árvore do mundo, né? Eu esqueci o nome dela, mas é a árvore de Midgard. E a mãe dela fez um trato com o dragão, fez tipo tentando enganar esse dragão. Ela conseguiu, em troca ela pediu uma filha. Esse dragão deu um ovo pra ela, assim, de má vontade. Só que quando essa filha nasceu, ela falou assim: eu vou derrotar você. Eu vou tomar o seu lugar como dragão. Eu vou virar um dragão, vou derrotar você e eu vou segurar isso aqui tudo. Vou segurar a árvore do mundo. Então ela tá nessa luta pra virar uma dragoa. Tipo, tecnicamente, ela não vai virar um dragão. Mas ela tem essa ambição. E quem sabe um dia ela consiga. E eu acho que isso, numa literatura fantástica, ficaria muito bom. Ou até num romance, não sei. Agora, de livros aqui que eu tenho para recomendar. Dos livros de literatura fantástica, virar um RPG é muito bom. Tem um que eu vi em jogo, que foi muito legal, que tem o Inferno de Dante, para quem não conhece a Divina Comédia, que o Dante ele é guiado por Virgílio pelos 9 círculos infernais. Ele passa pelo purgatório e depois ele encontra a Beatrice, que é a musa das histórias dele, a musa dos poemas, dos contos, das telas que ele pinta. E aí misturaram essa história com God of War. E fizeram um jogo. E ficou muito bom o jogo. Você vai jogando, é a história da Divina Comédia com a mecânica do God of War. Deixa eu ver o que mais. Tem o 20 Mil Léguas Abaixo do Oceano, que foi o que eu esqueci o nome do autor agora, mas ele fez, que é o Muito Abaixo do Oceano, que é muito legal. Um que eu acharia muito legal ser como um RPG são os livros da Agatha Christie. Porque tem principalmente esse aqui, que é o Segredo de Ximenes, que todo mundo fica preso dentro de uma mansão e acontece um assassinato. E são 10 pessoas suspeitas. Todo mundo tem culpa no cartório. Todo mundo tem um motivo para matar o cara. Mas ninguém sabe quem foi. Aí chega um cara de fora, um príncipe, para poder desvendar quem é que matou. Aí um príncipe, um mordomo, uma jornalista, um policial do Scotland Yard, alguma coisa assim. E imagina isso num RPG. Os jogadores, eles sendo cada um desses personagens sem saber quem foi. Tipo assim, o próprio jogador ele não sabe se foi ele ou não. Ele vai descobrindo isso durante o jogo. Acho que seria uma pegada muito bacana. Trono de Vidro, que é medieval também. Literatura medieval. Seria muito bacana, que é uma assassina que foi mandada pra... é como se fosse uma prisão de uma mina de sal. Ela se tornou a melhor assassina do reino com 16 anos. E ninguém sabia que ela tinha 16 anos, porque ela andava toda encapuzada. Então o rei, com vergonha dele ter sido humilhado por uma menina de 16 anos que matava todos os soldados dele, ele mandou ela para uma mina de sal, falou que ela tinha, sei lá, uns 30, 40 anos de idade, e ela foi chicoteada por 2 anos, quase 2 anos seguidos. E quando ela saiu de lá, o filho do rei falou assim: tá, agora você vai sair, você vai trabalhar, você vai entrar numa competição por mim, vai trabalhar para o meu pai por 5 anos e depois você vai receber a sua liberdade.
o tanto que essa personagem sofreu, mas que ela fez de amizade, inimizade dentro desse universo, trazendo isso pro RPG, nossa, vai abrir tipo, muitas portas para todo mundo, tipo, vai ter gente querendo fazer histórias canônicas e spin-offs disso, vai ter gente que vai acrescentar isso nos RPGs que já tem, as mecânicas vão ser diferentes, alguns sistemas podem ser diferentes, e vai ser tão maravilhoso, eu queria tanto que tivesse isso. É um grande sonho meu também, tipo, pegar livros que já existem e transformar eles em RPG. E o último é Jovens de Elite. No Jovens de Elite teve uma febre do sangue. Eu acho que foi um anjo que foi expulso do céu, caiu na terra, e 1000 anos depois que foram sofrer as consequências. Nessa febre do sangue, os adultos, eles morriam com essa febre, e as crianças, elas começaram a criar deformidades. Então, às vezes, a pele ficava de outra cor, os olhos ficavam de cores diferentes, o cabelo. E, junto com isso, algumas desenvolviam poderes e as outras não. E essa poderia ser as condições dos jogadores dentro desse universo. Perfeito. Antes que eu passe para os dois, vocês podem fazer o mesmo que a Lira fez, viu, meninos? Vocês podem também fazer várias recomendações de livros e literaturas, porque é muito engrandecedor esse compartilhamento de dicas de bons livros. Sendo assim, passo para o Diego. Olha, eu acho que a gente aprende pela imitação. A mimesis, né, é uma imitação. A obra de arte, segundo Platão e o Aristóteles, é uma imitação. A imitação da natureza, a imitação das ideias. Então, a gente concretiza a arte a partir da imitação das coisas que a gente contempla. É claro que não é uma imitação fotográfica, né? É uma imitação enquanto forma, né? E aí tem toda a possibilidade de criatividade nessa dinâmica com a verossimilhança que eu falava. A gente imita do nosso jeito, né? A gente pode dizer. Mas a imitação é um elemento básico de aprendizagem. Então eu acho que tem que, de repente, primeiro, se você quiser escrever, tem que se inspirar nos grandes autores que você admira, né? Tentar fazer parecido com o que os caras fizeram. Fanfic, eu sou super fã de fanfic, minha filha escreve fanfic do Harry Potter e tal. Então eu acho uma coisa muito legal, assim, né? Eu acho que vale a pena como exercício inicial. Para fazer a mesa, quer dizer, uma vez eu tive uma experiência nos anos 2000, 2009, 2010, que a gente tinha uma mesa de mago, era eu, minha mulher, né? E um amigo nosso, né? De vez em quando vinham outras pessoas. E aí a gente sempre escrevia e tal. A gente fez um blog, a gente fez um monte de atos, um monte de sessões. Até hoje está lá, RPG Mago, né? Blogspot, né? Sobre Florença, a gente jogava em Florença, né? No século XV e tal. Então a gente fez isso, assim, a gente registrou tudo. Né? Assim, a gente eu tô com preguiça de registrar todos os detalhes. Registra o fundamental, que é o que ficou na tua cabeça. E aí você vai depois voltando aquilo, usando como um roteiro, né? Mesmo o que você quer desenvolver, suprimir e tal. Eu acho que essa é a primeira questão. Eu acho que como a orientação, tem que ver o que o cara quer escrever, qual é o estilo de jogo dele, e ele segue o que ele quiser. Eu acho que tem alguns caras da literatura que são fundamentais para o RPG. Eu até escrevo isso no meu livro, né, esse caos. Quando lançou O Senhor dos Anéis, da Martins Fontes, só um minuto, pessoal, aqui tá. Quando lançou O Senhor dos Anéis, da Martins Fontes, em 94, eu já jogava RPG há alguns anos e tal, e o pessoal falou, o que é esse negócio do Senhor dos Anéis aí que o pessoal tá falando, né? E eu lembro que um dos que me comentou, falou assim, cara, O Senhor dos Anéis é tipo a Bíblia do RPG. Se você quiser jogar RPG direito, você tem que ler O Senhor dos Anéis. Certo? E aí, né, a Bíblia, né, participava de grupo de igreja e tal. Eu falei, então tem que ler esse negócio, né? Tá? E aí eu fui lá e li. Então eu acho que o Tolkien, ele é um cara fundamental. Muito pesado, muito chato, de muita descrição e tal. Cara, assim, a volta que você dá, quando você aprende mesmo a literatura do Tolkien, você começa a entender uma narrativa de maneira diferente mesmo, assim, né? Do ponto de vista da qualidade literária. Então eu acho que para a questão fantasia, tem que ler o Tolkien, assim para imitar, né? Assim, como estrutura.
Acho que ficção científica tem o Júlio Verne, né? Tem o Philip K. Dick, que é o cara que escreveu o Blade Runner, eu gosto muito dele, né? O Homem no Castelo Alto, eu acho muito interessante, né? O Gibson, William Gibson, do Neuromancer, dos anos 80, que é uma das bases do Matrix. Então, aí o próprio Júlio Verne, né? 20 Mil Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra, são coisas extraordinárias, assim, né? de ler. Né, o Isaac Asimov, né, também, quando vai falar da Fundação, Eu, Robô, de ficção científica. Então eu acho que você tem que procurar clássicos mesmo. Sim. Né? Acho que ler clássicos é sempre bom. Sempre bom. Como o Dante, né? Eu joguei o Dante's Inferno, né? E é muito divertido mesmo, né? O Inferno de Dante e tal. Aí você vai, Homero, o ciclo arturiano. É muito bom. O ciclo arturiano, o Homero, né? Quer dizer, a Ilíada, a Odisseia, as histórias do Rei Arthur, da Távola Redonda, o Sancho Panza e o Dom Quixote, né? Quer dizer, as aventuras de Dom Quixote são extraordinariamente interessantes, muito engraçadas. Se quem tiver a pegada de poesia, que é mais difícil, Lusíadas, do Camões, que é maravilhoso. Eu acho que, assim, alta literatura, eu acho que assim, né? Quer dizer, uma coisa é alta, o que é alta, baixa literatura? Mas eu acho que são os clássicos mesmo, que vão dar a base, inclusive, para a cultura pop, seja negando esses caras, seja repaginando esses caras, vão ter como base, entendeu? Então eu acho que essa é a questão. Pega um gênero que você gosta muito, lê o clássico desse cara, registra os teus jogos, né? E tenta escrever com base no cara que você admira. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, assim. Eu acho que é uma coisa que... Eu li alguns livros do Salvatore, né, que é o cara lá do Forgotten Realms, né, e do D&D. E é muito legal, assim, porque você vê que aquilo foi jogado, né? Os caras jogaram isso aqui, né? As relações, né, com Drizzt, né, e todos os outros Halflings ali, né, o Elfo Negro e são coisas muito legais, assim, né? E eu acho que tem transpira isso, né? E eu acho que essa passagem do RPG de volta para a literatura é alguma coisa muito salutar, assim, também do ponto de vista de realização pessoal, uma coisa muito interessante, assim. Eu acho que, como eu falei de novo, e faço referência ao Jovem Nerd, né? Eu acho que os podcasts de RPG do Jovem Nerd e depois como eles transformam isso em produtos culturais é um exemplo mesmo, é um caso de sucesso aqui no Brasil e que vale muito a pena, né? Escutar e ver, acompanhar os produtos que os caras fizeram, porque eu acho que é uma experiência de sucesso. Show. Wilson. Eu vou puxar da fala do Diego, né, porque ele falou sobre essa questão da leitura dos clássicos, e eu concordo plenamente. Eu acho que para quem quer escrever, a primeira coisa é ler, né, compreender, por exemplo, que o RPG é uma linguagem narrativa diferente da literatura, então você precisa conhecer os meandros da literatura. Ler os clássicos é fundamental, é extremamente importante. Porém, para quem escreve hoje em dia, você tem que ler o que está se produzindo hoje em dia, assim, você tem que estar atento ao que a literatura contemporânea está produzindo, né? Então, tem que haver esse casamento entre a leitura do clássico e a leitura do contemporâneo, até para que você consiga tecer um diálogo, né? Porque senão se você só lê o clássico, você fica dialogando com o passado e não sabe muito bem o que está sendo feito no presente, né? E até por isso, né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar em termos de literatura, a literatura no começo do século XX, né, no fim do século XIX, começo do século XX, onde esses clássicos são escritos, era uma literatura muito mais descritiva, por exemplo, né, onde as imagens precisavam ser muito mais construídas. É uma literatura que vem antes do advento da televisão, né? Então, pensa hoje que você está escrevendo para pessoas que têm acesso à internet, não só à televisão, que ela não precisa imaginar uma Londres, ela pode ir no Google e ver as ruas de Londres a partir do Google Street View, sabe? Então, esse excesso descritivo, ele é uma coisa que a literatura contemporânea ela tem abandonado. A literatura fantástica contemporânea ela ainda é muito descritiva, muito por uma natureza meio hermética da literatura fantástica, né? Quem lê literatura fantástica normalmente lê os clássicos da literatura fantástica, e aí tem aquela tendência de você repetir aquilo que quem escreveu antes escrevia. E eu sinto que a literatura fantástica ela acabou não dialogando muito com a literatura mundial que estava sendo feita, né? A literatura acabou ficando dentro do universo dela, dialogando só com ela mesma, e isso cria assim,
digamos assim, uma distinção, uma diferenciação da literatura que se produz, de como se produz a literatura fantástica e de como se produz literatura, a literatura como um todo a partir do tempo, né? Justamente porque a literatura está sempre tecendo diálogos e a literatura fantástica, de certa forma, dialogava entre si, independente do tempo. Pegando essa linha dessa questão descritiva, a minha sugestão é, quando você está jogando e você está dentro do RPG, tem muitas informações, né? Essas informações são necessárias porque é um jogo, o jogo tem regras, essas regras precisam ficar claras, tem um monte de dados, de informações, existe um volume de informações que é muito grande. E tem uma tendência muito comum de você que está começando a escrever, de achar que é necessário que todas essas informações se traduzam para dentro da obra de literatura, e não são, né? A literatura, o importante que você deve mostrar na história que você está querendo contar, e aí cabe, se for um conto ou se for um romance, né, regras diferentes, gêneros literários diferentes, e abordagens diferentes, né? Então, o conto, por exemplo, tem um espaço muito menor para esse tipo de explicação, para isso que a gente chama na literatura de infodump, né? Que é quando você vai ali parar meio que a história para explicar algum elemento que é importante do mundo, né? E o conto, por ser uma narrativa mais breve, ele tem menos espaço para você fazer isso. Então, o que você deve mostrar é aquilo que é essencial para a história que você está contando. E escrever, né, de qualquer forma, é muito sobre fazer escolhas, né? E eu acho que no universo do RPG a gente tem isso muito mais livre, assim. Então eu acho que quando você vai traduzir, né, um produto literário, né, para um produto literário, algo que surge no RPG, você tem que aprender a fazer muito bem as suas escolhas, do que é que desse jogo, do que é que dessa narrativa que você construiu coletivamente, você vai levar para dentro do RPG. Eu vi as pessoas comentando aqui no chat, né, isso é uma coisa importante, né? Por mais que haja uma certa informalidade no processo de criação das coisas no RPG, é interessante que você peça autorização dos participantes quando você vai fazer uma adaptação daquilo que foi construído, né? Porque, querendo ou não, é um construto coletivo, né? Muito das personalidades dos jogadores vão estar sendo emprestadas a esses personagens. Talvez a pessoa não queira ali ter suas facetas expostas ao mundo, né? Mas, assim, eu acho que a coisa quando se trata de tradução, né, de um RPG no universo literário, é você fazer bem essas escolhas, né? Você saber separar aquilo que deve ou não aparecer na narrativa. E tem um fator importante, né, que é questão de direito autoral, né? Dependendo do sistema que você jogue, esses sistemas têm donos, né? Os personagens, os elementos, os NPCs, as coisas podem ter donos, podem não ser criações originais da sua mesa, né? Então, tomar o cuidado para fazer as adaptações devidas, né? Para que você não inflija ou abraçar que você está escrevendo de fato uma fanfic dentro daquele universo que já tem dono, né? E aí tem essa distinção entre o que é seu de autor e o que é, né, de uma propriedade intelectual que já tem dono. Então, literatura é sobre fazer escolhas, né? Então, tenham calma, assim, né? Dialoguem com o passado, né? Leiam os clássicos, porque é fundamental. E o problema de você não ler os clássicos é achar que você está inventando a roda, ou seja, você está escrevendo achando que você está criando a coisa mais original e espetacular do mundo, e aquilo que você escreveu já foi feito 1 milhão de vezes antes. E você não sabe disso porque você não leu o tempo, né? Você não leu as narrativas, você não sabe o que está dialogando, né? Com o que está dialogando. Eu gosto muito do RPG, e eu gosto muito de quando as narrativas são trazidas para o nosso espaço, né? Isso é uma coisa muito legal que tem acontecido no RPG hoje em dia, que os novos produtos de RPG estão dialogando com a cultura brasileira, né? Dialogando com a nossa cultura. A gente acaba vivendo, especialmente a gente que é fã de literatura fantástica, a gente acaba ficando muito tempo fechado num escopo de cultura e mitologia europeia, né? E aí influência de produto pop norte-americano, né? E a gente acaba não só não bebendo da nossa cultura, né? Porque isso é a nossa cultura. Eita, eu acho que ele travou. Travou. Vai voltar. Peraí. Discord. Wilson, volte para a luz. Daqui a pouco ele entra. Wilson! Voltou. E uma outra recomendação que eu acho muito interessante também, que é dentro desse grupo aí do Jovem Nerd,
são os livros do Eduardo Spohr, sobre a Batalha do Apocalipse, né, e todas as derivações aí desse universo. Também é um experimento muito interessante, eu li, achei muito interessante também, além dos livros do Leonel Caldela, que também vieram de mesas, né? Também foi uma boa... Desculpa, o Discord caiu aqui, fechou, reiniciou sozinho aí. Perdi o fio da minha meada. Eu estava falando sobre explorar a nossa cultura, né, ou outras possibilidades culturais. Né? Então a gente tem, por exemplo, tido muito RPG hoje em dia que está saindo e eles bebem, exploram as culturas dos povos nativos, culturas de origem africana, né, ou mesmo outras culturas que não são dentro desse padrão hegemônico europeu, né? E eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, em brasileiros escrevendo, isso para mim é fundamental, sabe? E não que você deva ignorar e não beber dessas coisas, sabe? Mas já foi tão feito, né? A gente tem centenas de livros de Dragonlance, centenas de livros tem como você trazer essa carga da narrativa, essas experiências narrativas e você imprimir brasilidade nessas coisas, né? Até para que a gente tenha um respiro no próprio fazer da literatura fantástica, que acaba justamente caindo muito nesse lugar comum, né? Eu sou fã do Tolkien, estou aqui tendo o prazer de conhecer o Diego aí, que, né, tem um trabalho acadêmico super interessante na obra, né? Tem uma tatuagem aqui da Laurelin no meu braço, mas assim, mesmo tendo isso como base, né, e sendo apaixonado por essas narrativas, ficando emocionado quando eu vi a imagem da Telfério Laurelin que saiu aí da série dos Seus Anéis que vai sair, como um escritor brasileiro contemporâneo, para mim é muito importante que, se eu for falar sobre o ato de se escrever e de se construir histórias na contemporaneidade, não pode passar por um filtro de pós-colonialidade, de decolonialidade, sabe, de tentar nos enxergar e nos perceber como sujeitos dessa narrativa, mesmo que sejam dentro de universos fantásticos, dos mais fantásticos possíveis, né? Até para que a gente possa respirar, ter novidade, ter alteridade naquilo que está sendo produzido, né? Na minha descrição que você leu, você falou que eu me coloco como editor da revista, né? Nós temos a revista Escambanáutica, tem 3 edições dela, a revista de ficção especulativa, né, de fantasia, horror e ficção científica, e a nossa proposta é bem essa, né, de pós-colonialidade, decolonialidade, de trazer isso, né? E isso passa por uma infinidade de coisas, sabe? Não só pelo esse aspecto geográfico e cultural, passa pela questão de sexualidade, de gênero, de classe social, né, que são figuras que não aparecem dentro do perfil hegemônico e que muitas vezes a gente experimenta nesse ato de fazer o roleplay, de fazer esses personagens, né, de interpretar essas identidades, sabe? E essas identidades mais plurais. Então eu acho que se você vai fazer uma tradução, se você vai levar transformar RPG em literatura, e eu acho que se você está fazendo RPG também, né, mesmo que dentro desses sistemas mais clássicos, buscar, né, tentar uma forma de trazer esses elementos para dentro das suas mesas, sabe? Que aí a gente vai experimentar narrativas muito mais interessantes, né? Existe uma coisa que a gente tem essa coisa de que tudo se repete, né, que nada é novo. Mas essas coisas são tão incomuns, né? É porque a gente acaba vendo tantas vezes essas mesmas coisas que a gente acaba não tendo respiro de novidade, né? A gente é tão carente de coisas assim que quando a gente vê um filme, por exemplo, como Pantera Negra, por ter um elenco, por ter um contexto de África, por ter uma identidade estética que bebe de culturas africanas, já choca as pessoas, explode a nossa cabeça simplesmente pela falta de contato com essas coisas que estão aí, né? Talvez só não tenha uma dificuldade por questões econômicas, socioculturais, de chegar na gente, mas existe aí. A gente tem um movimento como o Amazon Futurismo, aí da região norte, que pensa, né, uma região norte desenvolvida tecnologicamente, né, que é um cenário foda para quem adora RPG de futuro, sabe? A gente tem uma série de movimentos como esse que estão o próprio afrofuturismo, que pensa essas realidades de uma África no futuro, né? Então esse é um momento de efervescência e de novidade, sabe? Da gente meio que reformular, renovar esse espírito do que é o fantástico. E eu acho que isso passa diretamente por esse ambiente de como a gente joga RPG, de como a gente escreve e produz literatura fantástica. E isso é uma parada que está acontecendo em todos os espaços, né? A gente vê, como eu disse, pelos sistemas novos, os cenários novos que vem surgindo, né? A gente vê, por exemplo, toda a reformulação que o Tormenta teve, né, e o diálogo que o Tormenta tenta fazer sempre com as culturas e povos, por mais que ele tenha
essa pegada ainda meio eurocêntrica, mas você vê que existe um esforço, né, dos criadores de tentar trazer a nossa cultura para dentro do cenário. Um esforço que é antigo já, sabe? Eu sei que existe uma rejeição, né? É muito comum, né? As pessoas, os brasileiros não gostam de ler brasileiros, né? Especialmente nesse cenário da fantasia, mas o Diego citou aí os RPGs do Jovem Nerd, por exemplo, e um dos autores, né, o autor principal é o Leonel Caldela, que é um escritor de fantasia sensacional, é meu escritor de fantasia atualmente favorito, assim, adoro as obras dele, acho que ele acerta muito bem a mão em traduzir RPG para construir narrativa. Ele é o autor também de várias obras do cenário da Tormenta, né? Então esse diálogo está sendo feito, né? Essas ressignificações estão sendo feitas. Eu acho que quem está pensando em escrever tem que estar atento a isso. E desculpem pela minha fala longuíssima. Fique tranquilo. Eu acredito que houve muita contribuição, por mais que ela tenha sido longa, mas a gente sempre extrai algo que só faz somar ao nosso conhecimento. O Diego estava finalizando alguma fala. Vai lá, Diego. Desculpa, Diego. Imagina, não, eu só para não deixar o silêncio quando você estava voltando, eu só lembrei também do Eduardo Spohr, que é também da patota lá do Jovem Nerd, que escreveu ali o Batalha do Apocalipse, né? E que tenta também fazer. Eu acho que e essa questão, Wilson, eu acho que muito importante mesmo, da questão do que é o Brasil, né? A gente está num momento pós-globalização, que a gente não sabe direito para onde vai, como estrutura da geopolítica global mesmo, né? A gente não sabe se a gente vai fazer um estado de bem-estar social global, né? E aí vai a ONU mandar em todo mundo, ou se a gente volta para as fronteiras nacionais, como muitos nacionais populistas querem, e aí fica também trancafiado dentro do próprio país. Quer dizer, essa relação entre o nacional e o global, entre o universal e o particular, é a tensão do mundo, assim, do homem desde que ele sempre foi homem, assim. E eu acho que se o fantástico ele extrapola as fronteiras tribalistas, sectárias e busca alcançar as possibilidades que transcendem os limites imediatos que a gente tem da nossa cultura, das limitações dos nossos preconceitos, das nossas crendices, das nossas superstições, em busca de elementos mais universais, mais vários. É claro que ele parte também da nossa própria história, parte da gente, do que a gente é, do que a gente vê, do que a gente escuta, de quem somos nós, né? Então, eu acho que essa dinâmica, essa tensão entre sair do condado, né, e conhecer a Terra-média e voltar para o condado com uma outra cabeça, né, eu acho que é o movimento fundamental da literatura de fantasia, que é a que eu mais gosto, conheço, mas também ficção científica, horror, enfim. Mas que é essa ideia do possível, né? A imaginação, ela trata do possível, daquilo que pode ser, né? Que não necessariamente é, e nem que não deve ser, o que deve ser, enfim, indiferente, mas o que, né, pode ser. Eu acho que isso é importante porque o que pode ser parte sempre daquilo que nós somos. Quer dizer, o que é o brasileiro, né? Quem é o brasileiro? Outro dia eu estava lendo Câmara Cascudo para as minhas crianças, né, depois de ler Os Irmãos Grimm, né, e eu li algumas coisas do Mowgli e tal, eu fui ler o Câmara Cascudo, das nossas lendas brasileiras, né? Muito interessante, a Mula Sem Cabeça, né, as lendas do norte, o Negrinho do Pastoreio, quer dizer, a Cuca, quer dizer, você vê assim, essa compilação de mitos e lendas, né, que definem nosso imaginário do nosso povo, do rincão, dos interiores, né, do Brasil profundo, como se fala, né, quer dizer, aquilo que se conta ali bastante em vários lugares do país, que definem muitas vezes a nossa identidade. E descobrir de novo, né? E ao mesmo tempo é muito interessante porque as pautas globalizantes, né? As pautas globais, internacionais, também nos constituem hoje. A questão dos preconceitos, né? Toda a discussão de sexualidade, a questão da etnicidade, as questões relacionadas à religião. Quer dizer, todas elas fazem parte do debate global que, para muita gente do interior, não é uma coisa consciente na cultura e tal. Então é uma coisa importante mesmo. Acho que o objeto de reflexão da literária, ela tem que abranger todas essas questões, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que isso é um desafio, né? Que também, o que é o Brasil? Vamos voltar lá para o José de Alencar, né? Iracema, Peri e Ceci, quer dizer, o romantismo brasileiro, e aí, de novo, a questão do povo brasileiro, né? Da Semana de Arte Moderna, a antropofagia. Uma coisa que aí falando bem, né, para encerrar, Haga, né, é uma coisa que sempre me deixou muito triste,
Como eu falei, eu li o Monteiro Lobato, li Aventuras de Xisto, né? Da série Vagalume, dos brasileiros dos anos 80, 90. Né? Gostava também, né, dessas iniciativas. O Tagmar é um RPG brasileiro. Então, eu gostava dessas questões aí da mitologia da Umbanda, do Candomblé. Sempre achei muito legal isso. Mas eu sentia falta de um Tolkien brasileiro. Assim. Não tem um Tolkien brasileiro. A gente, falando estritamente do meu ponto de vista, do meu gosto, né? A gente não tem um grande escritor que consiga traduzir elementos universais, bem e o mal, o justo e o injusto, a vida e morte, o amor, a amizade, o sacrifício. Né? É muito difícil, por exemplo, jogar o Tolkien como uma estrutura a ser decolonizada, porque ele, embora seja um cara dos anos 30, 40, da Inglaterra, que era um puto imperialismo, né? Quer dizer, ele conseguiu tratar elementos que, embora pontualmente sejam problemáticos, e a gente pode abrir isso para uma outra conversa, né? Mas, centralmente, o que ele fala são elementos universais do homem. É dar a vida pelos amigos, é ir até o fim para honrar a sua tradição, é superar o egoísmo em direção ao coletivo, é preservar a sua tradição religiosa, inclusive em relação à questão dos Valar, das árvores. Quer dizer, e ao mesmo tempo ser aberto, superar preconceitos, superar discriminações. Quer dizer, ele ao mesmo tempo consegue traduzir de maneira muito eurocêntrica, porque todo o pacote dele era quem ele era aquilo, ele era um inglês, né? Mas ao mesmo tempo superou essa questão do ponto de vista dos valores da literatura, né? Daquilo que a narrativa mostra. Então eu sou fã do cara por causa disso. Embora ele tenha, de fato, elementos eurocêntricos problemáticos, a gente pode problematizar, mas acho que o fundamento dele é um fundamento que transcende essa própria... Ele sai do condado, né? Ele é um cara do condado, mas ele sai, ele consegue ver que o mundo é maior que isso. Eu não consigo achar no Brasil quem faça isso. Eu não consigo achar um cara que consiga lidar com a riqueza e a pluralidade, e a diversidade, e as contradições da nossa cultura, né, do que é o Brasil, da pluralidade de coisas que é o Brasil, do Rio Grande do Sul ao Amapá, quer dizer, essa tensão continental, essa tensão, né, majestática, né, que é o Brasil, e ao mesmo tempo consiga traduzir elementos que apaixonem o mundo. Eu acho que se eu for fazer um apelo aí para os escritores de RPG, por favor, apareça um Tolkien brasileiro entre vocês, né? É isso que eu gostaria de pedir. A gente talvez não tenha um Tolkien brasileiro, mas eu acho que a gente tem autores que alcançam essa, talvez não essa universalidade Brasil, né? Porque eu acho que não existe essa universalidade Brasil, como existe uma universalidade do inglês, né? Do britânico, que é um país que é do tamanho do um pouquinho maior que o meu Ceará. Então nós temos Brasis, né, dentro, e eu acho que dentro da nossa literatura existem autores que contemplam. Mas quando você estava falando desse sujeito que contempla muito o espírito de brasilidade, na minha cabeça veio Machado de Assis, né? Talvez não seja o autor do Fantástico, mas é um autor de renome internacional do Brasil, né? A literatura dele é gigante. Eu acho que ele traduz muito bem essas idiosincrasias do que é ser um brasileiro, porque ele é um homem negro que alcançou uma posição de status social num período ainda, né, muito, muito recente pós a escravidão brasileira. O negro tem dificuldade até hoje. Imagine no início do século, no fim do século XIX, início do século XX, mas obviamente não é dentro do Fantástico, né? Mas eu acho que de certa forma a gente não tem uma figura dessa de fato dentro do Fantástico, né? O Brasil ele não tem uma tradição muito forte no Fantástico, nessa literatura fantástica que a gente conhece, né? Nessa literatura fantástica especulativa, né? Que pensa mundos, que pensa universos. A nossa tradição literária ela corre numa linha diferente, né? Ainda assim muito, muito rica, né? Mas tem essas distinções, né? E eu acho muito difícil hoje em dia surgir um Tolkien brasileiro, né? Eu acho que existe um período de tempo onde havia essa margem para esses sujeitos eclodirem dentro do universo da literatura, né? Eu acho que essa linha, né, com a globalização, com esse universo, né, do mundo de hoje em dia, uma figura
figura como essa, né, que de certa forma vira um grande símbolo universal do que é a literatura fantástica, como o Tolkien, ele não é um símbolo para a literatura de língua inglesa, né, ele é um símbolo para a literatura fantástica, né, ele é um pilar fundamental para o entendimento do que é a literatura fantástica. E eu concordo, de fato, ele tece todas essas discussões, né, mas ainda assim existia um intento de construir um mito para a Inglaterra, né, ao mesmo tempo que ele busca o universal. E eu acho que, na verdade, quando se busca fazer literatura, você está fazendo isso, né? Você está escrevendo sobre o universo, ou deveria estar escrevendo sobre todas as coisas ao mesmo tempo que você está falando sobre si, né? Ou sobre um universo muito particular das coisas. Eu acho que até porque é isso que é ser humano, né? Meio que é uma das possibilidades que a gente é isso, né? A gente é essa figura que tem nosso universo, ao mesmo tempo que está influenciado por 1 milhão de outras coisas que a gente tem pouquíssimo controle sobre elas. Né? E eu acho que a boa literatura, pelo menos, ela é a interseção desse diálogo. Né? Perfeito. Lira, eu vi que tu tá pegando fogo pra falar, manda bala. Não, é porque, tipo assim, é maravilhoso tudo isso que os meninos estão falando, mas eu pensando, gente, o Tolkien brasileiro, não sei se o Diego com certeza, mas eu, pelo menos, quando fui ler Tolkien, o cara ele enrola muito nas descrições. E o brasileiro, ele já gosta de falar. Imagina o Tolkien brasileiro. Vai ser um capítulo inteiro só descrevendo a grama. Esse vai ser o maior obstáculo. Não é nem chegar no mundo do cara. É passar da primeira página. Esse vai ser o problema. Observe só. Aqui eu tenho que fazer uma defesa do Tolkien, porque assim, isso virou um meme. Isso virou um meme internacional, que é a questão descritiva do Tolkien. E o Tolkien não é muito descritivo. O Senhor dos Anéis são 3 livros, que na verdade é um livro só de 1000 palavras. Se você pegar qualquer saga de fantasia, era para ser um livro só, aí foi por uma decisão editorial, que ia virar um calhamaço, dividiram em 3, né? Mas é uma história só. Né? Se você pegar qualquer saga de fantasia hoje em dia, ela tem 7 livros de 1000 páginas no mínimo. Então não tem como dizer que o Tolkien é extremamente descritivo. O Senhor dos Anéis ele tem um problema de fato, ele é um problema muito mais de ritmo, de narrativa, porque, enfim, o Tolkien começou a escrever o livro desde da Segunda Guerra Mundial. Existia toda uma pressão na construção, pressão editorial na construção dessa obra. Ele era um acadêmico de língua que estava doutor, professor de universidade, então tinha toda uma vida que não estava ligada à construção dessa obra. Então a obra tem um problema de ritmo, um problema narrativo, muito mais que um problema descritivo. Qualquer janta do livro, por exemplo, das Crônicas de Fogo e Gelo, qualquer pessoa vai fazer uma refeição nas Crônicas de Fogo e Gelo, é um livro do Senhor dos Anéis que demora. Não há refeição das Crônicas de Fogo e Gelo. Esse também, Martin também entra na roda. Esse entra na roda também, não tem como. Não, peraí, deixa eu pegar o meu livro dele aqui, pra vocês verem. Vamos esperar ela voltar. Bacana. Olha, eu tô adorando esse final. Virou um pouco de meme, né? Uma amiga minha, ela pegou e falou assim, eu vou te dar um presente. Não vou te dar um presente não, vou te dar 2 presentes. Aqui os presentes. Tamanho dos bichinhos. Crônicas dos... É um presente de isso aqui, ó. E esse é um econômico, viu? Que ele escreveu 2 e ainda vai terminar no 3º. Hoje em dia, você não encontra saga fantástica com menos de 5. Esse aí tá econômico. São 2 só. Se tiver menos de 5, já é uma vitória. Bom, meninos, vou já cortar por aqui. Tá muito interessante. A gente tá virando, inclusive, um debate literário. Mais literário do que a de RPG. Tá muito interessante, mas infelizmente a gente vai ter que se direcionar para o final. Eu geralmente faço o considerações finais, onde os convidados adicionam mais comentários. Mas vocês já falaram pra caramba. Vocês já falaram pra caramba. E aí, eu já vou pedir para vocês fazerem diretamente os seus jabás. Sendo assim, convido a Lira para começar. Gente, Raga, muito obrigado por toda essa oportunidade de estar aqui, de estar falando muito, apresentando os livros, falando de RPG, falando com os meninos também, tudo muito maravilhoso. E eu convido o pessoal do chat a ir lá na Órgão RPG e acompanhar os nossos jogos. Toda semana aí a gente está com uma live por semana, ou uma live por dia.
E é sempre no mesmo horário, sempre às 8 horas. Perfeito. Diego? Só fazer o meu jabá aqui do meu livro, certo? Metafísica da Subcriação, a Filosofia do Mito, em J.R.R. Tolkien. É um livro de 20 anos, resultado de 20 anos de pesquisa sobre Tolkien, em que eu trabalho a questão metafísica, né? Em que a questão fundamental é essa dimensão da possibilidade, de contribuição de coisas que não existem, né? Então, a importância da fantasia, a palavra fantasia, ela se relaciona com phos, do grego, que é a luz, que é o que permite a gente ver. Então, o fantasma é a imagem, né? Então, a fantasia é a mesma coisa que imaginação para a dinâmica do grego. Então, o imaginário é a gente pensar em coisas que não existem, mas que ao mesmo tempo poderiam existir. Então, o Tolkien ele vai aprofundar essa questão, e a força que ele tem na literatura dele, eu discuto os textos acadêmicos mesmo, né? Quer dizer, não é sobre o Senhor dos Anéis o livro, é sobre o Hobbit, é sobre os textos acadêmicos dele, ensaios teóricos, em que ele discute também com filosofia, literatura, filologia. Então é um pouco esse esforço sintético, né, de mostrar como é que o Tolkien entendia a teoria literária dele. Então tem no site aqui para comprar A Outra Via, que é a editora, se vai colocar Diego Clautal, Metafísica da Subcriação, A Outra Via, te direciona, só vende no site, porque é uma editora iniciante, uma editora de um amigo meu, me insistiu para fazer o livro e tal, e a gente acabou fazendo. Então só compra lá, certo? Então eu convido todos a lerem aqui o livro para a gente aumentar o papo, e desde já agradeço o Wilson, a Beatriz, ao meu velho amigo Rodrigo, de 30 anos aí de amizade, né? Vai estar por aí, né? Fiquei muito feliz com o seu convite, fiquei muito honrado de participar. Debate de alto nível, gostei muito. E me prontifico aí a voltar sempre que você quiser, Raga. A gente não joga RPG mais, mas eu estou também disponível aqui para a gente bater esse papo quando você julgar adequado. Tchau, pessoal. Boa noite. Wilson, para fechar. Eu queria agradecer o convite ao Diego e à Lira, né? Foi um prazer conhecê-los aqui desse bate-papo. Conhecemos nesse momento muito imediato. Como fui apresentado, sou professor de escrita, né? Sou escritor, eu tenho uma comunidade literária, a gente tem essa revista, né? Escambanal. Eu vou até colocar o link aqui no chat, para quem quiser baixar. A revista é gratuita, ela tem 3 edições, né? Até agora, lançamos agora no fim do ano o Catarse. A gente fez um Catarse para poder lançar a revista, porque apesar dela ser gratuita, a gente remunera todo mundo que está envolvido. Então, os autores são pagos, os revisores, diagramadores, os artistas, né, que fazem as capas. E aí a gente, no Catarse, dá algumas recompensas. Uma das recompensas é a comunidade de escritores, né? Para quem apoia com R$15 ou mais, tem acesso à nossa comunidade de escritores. Tem desafios semanais, a gente está sempre discutindo texto, o pessoal está sempre lendo os textos um do outro, né? Esse desafio semanal, o pessoal lê, discute os textos, faz comentário, sugestão. E sempre que tem editais, o pessoal se cobra. É a grande coisa, assim, meu objeto de orgulho, talvez até mais do que a revista, que é uma coisa que eu gosto muito, é a comunidade, né? Porque é uma comunidade muito massa de pessoas. E é isso. Se quem tiver interesse em apoiar, fica aí o convite. Quem não for escritor pode apoiar só para apoiar um projeto de literatura brasileiro que está produzindo literatura, né? Quem quiser, por exemplo, conhecer um pouco disso que eu falei, de uma literatura brasileira que tem nessa pegada de tentar escapar, né, daquilo que é mais comum, fica a sugestão, né? São 3 edições, né, realmente muito bonitas, feitas com muito carinho. E a gente tem a newsletter, eu vou deixar o site aqui, né, para quem quiser assinar a newsletter também, que a gente toda semana tem um texto novo de ficção fantástica, né, horror, fantasia, ficção científica, que é a Pulpa Mágica. Chega aí na sexta-feira, seu e-mail, um pontinho curto, né, uma ficção relâmpago, para você ler aí de fantasia. Mais uma vez, tudo, né, todo mundo bem pago, todo mundo é pago, graças ao apoio da revista no Catarse. Eventualmente, tem uma lenda aí que eu vou publicar um livro esse ano. O livro está pronto, mas eu tenho que fazer um Catarse, tenho que organizar todas essas coisas de fazer, o financiamento coletivo e tal. Reza a lenda que até o fim do ano ele sai. Então, quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, pode acompanhar pelo próprio Escambau ou pode me procurar, o Wilson SFJR, que você me acha aí no Instagram. Mas pelo Escambau você me encontra também. Show! Chegamos ao final. Não, você me encontra. Oi?
Pelo escambau você me encontra, nossa. É, que o nome dessa nossa comunidade é Escambau, né? O nome da editora que publica a revista é Escambau. É o nome da nossa comunidade. Beleza. Então, chegamos ao final de mais um RPG em Debate, cujo tema foi o quanto a literatura fantástica influencia o RPG. Contamos com as participações ilustres de Diego Clautal, Wilson Júnior, Beatriz Lira e também com a participação de vários participantes aí no chat comentando e mandando perguntas. Vocês engrandeceram absurdamente esse debate. E para fechar, peço para que os convidados, junto comigo, digam até logo para a galera. Gente, boa noite, boa semana e até logo! Tchau, Mica. Até mais. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.